capítulo 2, versículo 8, diz o texto sagrado: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Na semana passada nós falamos sobre a igreja em Esmirna. Esmirna quer dizer mirra, aquele vegetal usado para amenizar a dor das pessoas, como um ópio, como um anestésico, e também para embalsamar os cadáveres. Enfim, Esmirna está ligada à mirra, ligada ao sofrimento e à morte. Então a carta à igreja em Esmirna é uma carta de encorajamento. Jesus não exorta a igreja, ele não diz nenhum tipo de característica negativa da igreja em Esmirna, porque a igreja do segundo e do terceiro século, uma igreja sofredora, uma igreja que sofria por Jesus. Olha só que coisa interessante, não há reprovação de Jesus na carta a Esmirna, porque há somente um encorajamento. Ele fala: não temas as coisas que tem de sofrer. Não temas. Quem que vai temer as coisas que tem de sofrer? Quem tem medo? Nós temos medo, né? Não sei que vocês têm medo, também tem. Mas ele fala: não temas. Não temas as coisas que tem de sofrer, porque eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto e tornei a viver. Eu passei pelo sofrimento, eu passei pela morte. Tudo está na minha mão. Eu sou o primeiro, não há nada antes de mim e nem haverá nada depois de mim. Tudo está no controle de Deus. Por mais que você sofra, por mais que você passe tribulação, por mais que você esteja padecendo algum tipo de situação adversa, saiba, Deus está contigo. Não temas, confie em Deus. Esse é o encorajamento de Jesus. Seja fiel, mesmo em meio ao sofrimento, seja fiel até a morte. Ah, Senhor, mas eu vou morrer, não importa. A morte é a porta para a eternidade. A morte, ela é a entrada para a vida eterna. A morte é o fim só para essa vida aqui, essa vidinha mais ou menos aqui, né? A vidinha mais ou menos, quem está a vidinha mais ou menos aí, Fernando? Vidinha mais ou menos ali, né? A morte é só o fim disso aqui, ó. Essa vida humana aqui, queridos, é só um ensaio, né? É o prenúncio, um ensaio bem breve para a vida eterna com Deus, que nós já temos. Amém. Quantos aqui tem vida eterna? Diga amém. Amém. Então precisamos entender que essa vida é passageira. Por isso não podemos nos apegar às coisas dessa vida. Ficar apegado. Não tem gente que fica apegado às coisas. Quem se apega ao short velho. Short velho. Discutindo por causa do short velho. As meias velhas rasgadas. Cadê minha meia? Pegaram minha meia, minha velha, sarapenta. Ele fica apegado a coisa nada. Ele se apega ao carro, ele se apega ao dinheiro, para guardar no banco, não sei, com aquele dinheiro apego. Ai meu Deus, mas que é o dinheirinho. Então nós somos assim, o ser humano é assim, ele se apega fácil às coisas dessa vida. Mas Jesus se entregou por nós para nos desarraigar deste mundo tenebroso. Amém. Precisamos ser pessoas desarraigadas, desprendidas, pessoas totalmente resignadas. Porque não podemos apegar com essa vidinha pobre, caída daqui de baixo. Precisamos viver neste mundo bem, mas como se dele não precisássemos. Amém. Tem que estudar, mas como aquele que estuda prevendo algo que Deus vai dar, e amém. Mas não como aquele que eu estudo como tudo, e o conhecimento como tudo, e se apega, e o concurso público fica ali desesperado. Aí perde a paz, aí entra num estado de ansiedade, depressão. Não, isso é apego a esta vida. Não podemos apegar. Temos que ser fiel até a morte. E não importa quando a morte vem. Não importa. Tá? Não se preocupe com a morte, se preocupe com a vida. E a tônica da mensagem semana passada foi isso. Né? Deus está conosco, não importa o que vai passar. Não se preocupe com isso. E hoje eu gostaria de ministrar Esmirna na parte 2, porque muita coisa que foi falada na semana passada, que foram coisas muito valiosas para a nossa saúde espiritual,
No entanto, tem algumas coisas que eu preciso dizer para os irmãos hoje. Eu quero ser breve nas minhas considerações, amém? Aqui a carta à igreja de Esmirna é uma carta de encorajamento, como eu disse, e o Espírito Santo está falando à igreja. E nós temos que entender que os problemas do mundo, atenção, é a carta do sofrimento, sim ou não? Sofrimento e morte, amém? Jesus fala, você não se preocupa não, vai em frente e vai dar tudo certo no final, eu estou com vocês. Mas eu queria falar para os irmãos que todo sofrimento, toda dor, todas as mazelas e misérias que o ser humano passa na sua vida, que nós passamos, uns em uns âmbitos, outros em outros âmbitos, e não importa, mas todos nós sofremos. Cada um tem a sua carga para levar, a sua cruz para carregar, enfim. Mas tudo isso é consequência de um mal. Os sofrimentos do mundo é consequência do mal. Irmãos, o pecado entrou no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então olha o que o apóstolo está nos ensinando. Por um só homem, Adão e Eva, né? O primeiro homem lá, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Então veja como que primeiro entra o pecado, depois entra a morte. Assim, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, entrou o pecado ou não entrou? E com o pecado vem a consequência, a morte. Então não é algo, é algo que é inevitável. Não tem como você se esquivar e achar que Deus vai dar um jeito no teu sofrimento, como muitos querem, muitos pregam, que Deus vai resolver os teus problemas, que os problemas, as dificuldades, o sofrimento, eles passarão, que você vai gozar de uma vida maravilhosa, abundante, com muito dinheiro, com muita saúde, sem infelicidade, sem sofrimento, sem tristeza. Eles pregam a teologia da prosperidade, pregam um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus Cristo é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não temos as coisas que tem que sofrer, ser fiel até a morte. Jesus fala assim: não amontoeis para vós outros tesouros sobre a terra, onde vem um ladrão, rouba, e a traça vem, ferrugem, corrói. Não, façam o seguinte: amontoeis para vós outros tesouros no céu. É um tesouro espiritual e eterno, onde o ladrão não rouba, nem a traça come. Então os conselhos de Jesus e os conselhos dos apóstolos eram conselhos que nos tiravam de uma visão terrenal, limitada, capitalista, materialista, e lança a nossa visão no que é eterno. É uma visão do alto, como diz o texto, né? Olhai para as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Então nós temos que entender que o sofrimento e a morte, o sofrimento e por fim a morte, são consequências de um mal, do pecado. Pecado. E pecado é hamartia. Esse termo pecado está ali, ó. Por um só homem entrou o pecado. Se reportar que estava pecado naquele termo, e for até o grego, né? Já visto que foi escrito em grego no Novo Testamento, você vai ver lá hamartia, que quer dizer errar o alvo. Então o homem errou o alvo, e quando ele errou o alvo, a consequência é o quê? A morte. Mas pastor, por que quando o homem comete hamartia, quando ele erra o alvo, aí a consequência é a morte? Porque Deus é a vida. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Deus é a vida. Jesus declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmão, só existe uma vida no universo, não tem duas vidas. Nós somos existências de Deus, somos criaturas criadas por Deus, que sobrevivemos em Deus, que existimos em Deus, que nos movemos em Deus e respiramos em Deus. Ele é a vida. E quando nos desviamos da vida, nos deparamos com a morte. Vocês nos veem como que é consequência, é uma coisa que vai trazendo uma consequência, é uma causa que vai gerando um resultado, uma consequência. O afastamento de Deus, hamartia, é errar o alvo. E errar o alvo é apostasia. Vamos afirmar que errar o alvo é apostasia, é se desviar de Deus. É como aquela flecha que foi lançada no alvo, mas que o alvo foi errado e acertou em outro lugar. E o alvo é Deus. Nós fomos criados para Deus. O ser humano foi criado para Deus. O ser humano não foi criado para si mesmo, para viver independente de Deus, sem Deus, longe de Deus, sem comunhão com Deus, porque em Deus está tudo aquilo que nós precisamos.
De modo que quando o pecado entra no mundo, aí tem uma consequência, aí tem um resultado, a morte. E não somente a morte, o sofrimento, as misérias, todas as calamidades, né? Trouxe sérias consequências, essa apostasia, esse distanciamento de Deus. Por isso que a solução para o homem não é nada que não seja Deus. O homem é caído, o homem é pecador, o homem morre, o homem sofre, a situação do mundo está assim, a miséria, as injustiças, as desigualdades sociais, tudo isso é resultado de um homem ter se desviado de Deus. Ele se desviou da vida eterna, ele se desviou da justiça, ele se desviou da santidade, ele se desviou da bondade, do amor, da santidade, do perdão, e ele se depara com tudo que é contrário. Ele se desviou da luz, porque Deus é luz. Aí ele se achegou às trevas, porque quando não tem luz, tem trevas. Ele se desviou da vida, se encontrou com a morte. Ele se desviou da bondade, se encontrou-se com a maldade. Ele se desviou do perdão e da misericórdia e se deparou com o ódio, com o rancor e com o ressentimento. Amém. Por isso que todo o sofrimento, todas as coisas negativas são consequências. E quando o pecado entrou no mundo, o pecado contaminou o homem nas suas três partes. Vocês não sabem que o homem, nós, seres humanos, somos um ser tripartido. O ser humano integral é um ser tripartido. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós temos espírito, temos alma e temos corpo. Então esse ser tripartido é um ser chamado ser do homem integral, ser humano integral, homem, espírito, homem e corpo. De modo que o pecado entrou no homem e contaminou o homem nas três partes. Teve uma coisa, abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 2, e verifique comigo. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Repita comigo assim: Ele me deu vida. Quando eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu te pergunto, você estava morto literalmente? Sepultado? Mas estava morto. Isso aponta para uma morte espiritual. Quando o pecado entrou no homem, a primeira parte que vai ser atingida foi o espírito do homem, que se encontra e se tornou amortecido, sem função, não reconhecendo mais Deus, porque o homem foi criado com o espírito humano para conter Deus. O espírito do homem foi criado para que Deus habitasse no espírito do homem. Ali onde Deus está hoje, Deus habita o nosso espírito. No entanto, antes da nossa conversão, nós éramos pessoas mortas. Isso é tanto uma morte espiritual que o versículo 2 diz: nos quais andastes outrora. Olha só, delitos e pecados, finalzinho do versículo 1, nos vossos delitos e pecados, nos quais, nos delitos e pecados, nós andávamos outrora. Então você era um morto que andava. Entendeu? Um morto espiritualmente que caminhava em delitos e pecados. Éramos mortos para Deus e vivos para o pecado. Isso aconteceu com o espírito humano. Então ele fala: Ele vos deu vida. Quem é que recebeu vida? Diga amém. Amém. Então você tem vida, porque Deus te deu vida no momento que você creu. Amém. Mas o pecado também contaminou a alma do homem. Colossenses capítulo 1 diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 21 diz assim: e a vós outros também que outrora, aponta sempre para o passado, né? E a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Então nós outrora, antes de crermos em Jesus Cristo, nós éramos inimigos no entendimento, aqui aponta para a alma. Amém? O entendimento, a concepção, a consciência, a alma, o ser, líder do nosso ser, né? Acho que o líder do nosso ser é a alma, mente, vontade, emoção, consciência, psique, o ego, o eu. E esta alma ela foi corrompida quando o pecado entrou. Ele não somente mortificou o nosso espírito para Deus, já não tem mais função nenhuma para Deus, como também corrompeu a nossa alma, o nosso entendimento, nos tornando ou fazendo de todos os seres humanos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. O homem é inimigo de Deus.
O pecado entrou no ser humano, corrompeu a alma, a mente, a vontade, as emoções, a sede da consciência, de modo que agora os homens são inimigos de Deus. Não, pastor, eu tenho uma prima minha que é uma pessoa tão boa, ela não é inimiga de Deus, ela não é cristã, mas não é inimiga de Deus, eu sou boazinha. Eu não me refiro a isso, eu me refiro a uma consciência no sentido geral da palavra. O ser humano ele é inimigo de Deus, por quê? Não é porque ele diz que é, não, eu sou inimigo de Deus, ele não declara com os lábios, mas por causa das obras malignas. Então as obras malignas denunciam que o homem é inimigo de Deus. O homem não deseja por Deus, o homem não quer Deus, o ser humano não busca Deus, o ser humano não ama Deus. Isso é inimizade. De modo que outrora éramos inimigos. Então o pecado, quando entrou no mundo, quando o homem cometeu hamartia, errou algo, se desviou de Deus, cometeu apostasia, o espírito foi mortificado, a alma se tornou inimiga de Deus. E o corpo? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz assim, versículo 10: Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Quem entendeu? O corpo está morto por causa do pecado. Sabia que o nosso corpo está morto? Não, pastor, está vivo, está morto. É tão morto, fica sem tomar banho uns 3 dias, vocês falam, sabe? Aí sabe, o corpo vai morto. Irmãos, é coisa séria. É coisa séria. O nosso corpo precisa de cuidado, mas muito cuidado, porque ele não fede. O ser humano ele fede. E o corpo está tão morto, mas tão morto, que quando ele morre, quando o ser humano morre, quando se rompe o fio de prata, quando é estabelecida a morte cerebral, então ele tem que ser enterrado rápido. É ou não é? Fica com ele morto na casa 4 dias pra você ver. Igual o Lázaro lá, já de 4 dias pra você ver. Vai começar a sair bicho de dentro dele. Não é de fora, ele vem de dentro. Os gusanos já estão todos aí, esperando a ordem do Eterno. Por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa da morte, o ser humano se desviou de Deus, agora tem bichos esperando para nos comer depois que nós morrermos. Olha que absurdo, onde o homem chegou, queridos. Por falta de Deus, a sociedade do mundo é um povo doente, porque falta Deus na vida, falta amor, falta luz, falta bondade no coração. Pessoas doentes. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Diga, mas o Espírito é vida. Mas o Espírito é vida. O corpo está morto, está se acabando, irmãos. É papagaio que aparece, é dor na coluna, dor na cabeça, dor nas costas, dor no braço, dor nas pernas, é o nariz que entope, né? O nariz entope, a garganta fica ruim. Gente, o dedo que estraga, né, irmã? Irmã dela, o cachorrinho lambeu o dedo dela, acabou o dedo dela. Para no hospital, lambeu aqui. Incrível. Então nós somos pessoas totalmente corrompidas. O pecado está aí para acabar mesmo. A morte veio para devorar. Mas o Espírito é vida porque Ele nos deu vida. Jesus, Deus nos deu vida no momento que nós cremos. Diga amém. Isso quer dizer que em nós há uma esperança. Diga a esperança para mim. Por que Jesus falou na carta da igreja esse menino? Falou assim: não temas. Pode descer, não preocupa não. Você vai sofrer, vai passar. E outra coisa, se eu morrer, Deus, você é fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa da vida. Você vai ser ressuscitado na primeira ressurreição. Amém. A coroa da vida é uma ressurreição maravilhosa, absoluta e eterna. A morte pode até tirar a tua vida, mas a ressurreição vai tirar a morte que está dentro de você. Amém. Está garantido. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. O mistério é Cristo. Amém? O mistério de Deus é Cristo. E agora Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. Eu sei que o mistério é Cristo, mas qual é o segredo? Como assim?
Qual mistério que será revelado? Ele quer dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério que é Cristo. Aí ele fala, isto é, olha a explicação do mistério. Isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Glória a Deus. Quem tem Cristo, diga amém. Amém. Então não temas as coisas que você tem que sofrer. Não se preocupe com o sofrimento, não se preocupe com a morte, porque está garantido que dentro de você existe um tesouro. Dentro de você tem uma imensurável riqueza, que é o próprio Deus dentro de você. A ressurreição e a vida está dentro de você. Portanto, Cristo em nós é a esperança que nós temos. Glória a Deus. Por isso é o recado que Deus quer passar. Que Deus quer passar para a igreja esminha. Não preocupa não. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive morto, mas estou vivo. E você não se preocupa, porque no final vai dar tudo certo. Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos, às vezes as pessoas questionam, né? Eu na qualidade de pastor, eu sempre ouço os questionamentos das pessoas, né? Eles lançam na rede social aquelas criancinhas todas deformadas, né? Crianças nascem deformadas, nascem com uma cabeça maior, um problema de tumor, e nasce sem braço, sem perninha, e nasce defeituosa, né? Com sérias deformações e problemas de enfermidades, problemas biológicos. E as pessoas questionam, mas por quê? Deus não existe, porque Deus não está vendo isso. Aí eu falo para vocês, será que Deus não está vendo que aquela criança nasceu daquela forma? Será que Deus não conhecia que aquela criança ia nascer daquela forma? Mas Deus ele não é o culpado disso, porque o homem pecou por decisão própria. O homem cometeu o pecado deliberado no momento que não ouviu a voz de Deus e ouviu a voz da serpente. Aí entrou o pecado no homem, pelo pecado veio a morte, todas as consequências, misérias e desgraças humanas, todas as tragédias são consequências próprias do pecado. Do pecado. Deus criou o homem perfeito, amém? Deus criou uma pessoa aleijada, uma pessoa sem a perna. Deus criou o homem com problema de câncer. Criou? Não. Quando Deus criou Adão e Eva, o homem era perfeito. Deus criou o homem reto, perfeito. Mas aí vem todas as consequências do mal cósmico que entrou no mundo. De modo que quando o homem agora passou a reproduzir, a se multiplicar, né? Adão teve filhos, e os filhos de Adão tiveram seus filhos, e os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, chegar em nós hoje. Então foi gerada uma geração, uma prole sem Deus, caída, que sofre todas as consequências do mal. Então quando a criança nasce, culpe Deus. Não fale que Deus é ruim, que Deus não está vendo, que Deus é injusto, não. Porque Deus não tem culpa da consequência do pecado. Ele prometeu que o reino é das crianças. Lembra que Jesus, aquele dia chegou lá, no lugar? Aí as crianças vieram abraçar Jesus. Cadê criança abraçando Jesus? Ei, Jesus, abraçando. Aí os discípulos, para de perturbar o mestre. Vá para lá, esse menino, tira esse menino daqui, ó. Aí Jesus falou assim, não, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. O reino é delas. Então essas crianças que nascem, que morrem, que sofrem, todas elas estarão no reino. Olha só como que Deus é bom. Deus fala assim, não, mas eu vou dar um jeito nesse problema aqui. Elas estarão no reino, porque o reino é delas. Glória a Deus. Criança não tem consciência para julgar entre o certo e o errado. Criança não tem como ser acusada de maldade. É por isso que Jesus fala, né? Temos que nos tornar como crianças. Se não vos tornares como crianças, não entrareis no reino dos céus. Isso apontando para aquela imaturidade, aquela coisa singela, sem maldade. Criança pode até birrar ali, mas não é uma maldade no coração. É algo que é consequência do germe do pecado, né? Ficar ciscando, birrando, gritando. Isso é coisa do pecado. O pai tem que corrigir, o pai tem que estar ali, né? Firme, ali dirigindo, criança, né, irmão? Dirigindo a criancinha aqui, meu filho, é por aqui, filho, não vai pular não, aqui o caminho não é ruim aqui, ó. Então o pai tem esse papel de educar e conduzir as crianças a Deus. No entanto, nós temos que nos tornar como crianças puras, que não guarda rancor, não guarda ressentimento. A simplicidade e pureza de uma criança. Amém? Porque o reino é das crianças. Para entrar no reino temos que nos tornar como crianças. Isso que aponta para uma vida de simplicidade, despojada de todo tipo de maldade. Mas aqui está o ponto principal do discurso, a carta à igreja em Esmirna. Jesus em nós, ele é a esperança da glória. Então vai chegar um tempo em
coisas más vão passar. Jesus vai enxugar dos olhos toda lágrima, todo sofrimento, não haverá mais luto, nem dor, nem pranto, nem sofrimento, porque todas as coisas velhas vão passar. E quando Cristo se manifestar, então seremos manifestados com Ele em glória. Amém, queridos? Tem um autor, eu não vou falar o nome não, porque não precisa falar o nome, mas é muito conhecido, muito famoso. E ele é o pai do pragmatismo. Ele é um ícone, né? Esse evangelho pragmático das coisas, né? Pega o seu copo com água, vem aqui que eu vou colocar as mãos, vou ungir com óleo, essa coisa assim, mais de, sabe essa coisa de pragmático, sabe? Essa coisa dos crentes. Fala, vem aqui, o homem de Deus vai botar no seu. Quando o homem de Deus colocar a mão na tua cabeça, os problemas vão desaparecer. Se o paletó do homem de Deus vai jogar em cima de você, você vai cair, junto com você vai cair todo por terra, todos os problemas, você vai levantar uma nova criatura. Então essas coisas são evangelhos pragmáticos. E o pai da teologia pragmática, muito conhecido, ele perdeu a sua esposa morreu de câncer. Quando ela morreu de câncer, ele escreveu um livro. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa do pecado. O pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte. Por isso, irmão, não é porque você é crente ou ora, deixa de orar porque ela é cristã, não. Porque o pecado ele entrou no mundo e nós fazemos parte desse mundo de seres humanos, de criaturas criadas por Deus. Então nós temos que parar de questionar as coisas que sobrevêm e nos firmar em Deus, porque é Jesus em nós a esperança do porvir. Amém, queridos? Amém. Jesus em nós é a esperança da glória. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Glória a Deus. Diz assim: portanto, olha só, portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Temos que ficar preocupados com as coisas aqui de baixo, irmãos? Temos que estar preocupados com as coisas da terra? Temos que estar preocupados? Não temos. Não temos que temer as coisas que vai acontecer com a gente, ou que pode acontecer com a gente. Temos que temer? Não. Temos que ser fiel até a morte. E esse ser fiel até a morte é: buscai as coisas lá do alto. Invista tempo nas coisas que são eternas. Gaste o seu tempo naquilo que é bom. Gaste o seu dinheiro naquilo que convém gastar, naquilo que é justo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha só, porque morreste. Quem morreu com Jesus, diga amém. Amém. Quem morreu, diga amém. Amém. Você morreu. Porque morreste. E a vida que vocês têm hoje, ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quem entendeu isso aqui? Amém. Primeiro, você morreu. Diga eu morri. Eu morri. Diga eu morri com Cristo no Calvário. Eu morri com Cristo no Calvário. Aí fala, agora a vida que eu tenho, diga. A vida que eu tenho está oculta em Cristo. Está oculta em Cristo. E Cristo está oculto em Deus. Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Versículo 4. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Amém, queridos? Então o problema do Espírito foi resolvido com o novo nascimento. Ele nos deu vida. Amém? Diga amém. Amém. O problema da alma está sendo resolvido. A alma que é inimiga, mente, vontade e emoção, que hora ou outra se rebela contra Deus, se rebela uns contra os outros, né? Também está sendo resolvida porque Deus está nos transformando de glória em glória mediante a palavra. Amém? Amém. As coisas negativas que acontecem é para nos ensinar, e as positivas também. Tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus. E agora nós temos o problema do corpo, né? Aí tem o problema do caroço. Venha resolver o problema do caroço. Morar no caroço está aparecendo. O problema do caroço, aí o problema dos rins, aí o problema do fígado, aí o problema da labirintite, aí o problema da anemia, aí o problema do colesterol. Todas essas coisas, sabe o que acontece mesmo? Não tem jeito. Não tem jeito, faz parte da vida. Tudo isso vai ser resolvido porque Deus vai resolver o problema do nosso corpo mortal. Amém, queridos? Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe, tudo vai acabar quando Cristo se manifestar. Olha o versículo 4. Amém. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Abra o último texto aqui, 1 Coríntios capítulo 15.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz assim: isto afirmo, irmãos. Paulo está afirmando uma coisa para nós neste momento. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não herdam o reino, não. Olha só. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse falando do corpo. Essa carne aqui, ó. Carne e sangue. O corpo, que é corruptível. Nosso corpo é corruptível. Já falei para os irmãos, é dor de todo lado, é problema de saúde, é problema no sangue, é problema nas células, é problema no osso, é problema nos tendões, é problema no músculo, é problema de coração, é problema de tudo, de pressão. Porque o corpo está morto por causa do pecado. É uma corrupção que vem comendo, acabando conosco. Versículo 51 diz: eis que vos digo um mistério. Olha só o que Paulo vai dizer aqui agora. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Se dormiremos aqui é a morte, tá? Ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Diga amém. Amém. Nem todos morreremos. Alguns vão morrer? Não, mas nem todos vão morrer, porque muita gente vai estar viva por ocasião do arrebatamento da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, é necessário, não é? É necessário que este corpo velho, essa carcaça velha corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Amém. Olha o versículo 54. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Quando o nosso corpo glorificado, quando Cristo se manifestar, e nós fomos manifestados com Ele em glória, então vai se cumprir a palavra que disse: tragada foi a morte pela vitória. Querido, a morte é a última inimiga a ser vencida. Amém? Aqui no próprio capítulo 15 de 1 Coríntios diz assim, ó, versículo 25: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. Por lá depois do reino, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. No entanto, a morte está operando. Mas não temos que nos preocupar com isso. Cuide do seu corpo, vá a um especialista, ao médico, faça as suas prevenções, né? Trabalho mais preventivo. Não deixe para ir quando estiver ruim, não. Faça um exame de sangue, um hemograma completo, leve ao médico, ele vai ver direitinho. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua família. Mas não se preocupe, não fica preocupado com essas coisas. Quem cuida de nós é Deus. A vida já está em nós. A vida já regenerou o nosso espírito. Nosso espírito é vida por causa da justiça. A alma está sendo transformada e o corpo, por fim, vai ser glorificado. Glória a Deus. Então vai se cumprir a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Que vitória é essa? A ressurreição de Jesus. A vitória é a ressurreição. Tragada foi a morte pela ressurreição. A morte tragou a nossa vida e a morte será tragada pela vida de ressurreição de Cristo, que está em nós e vai se manifestar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Portanto, o texto diz: não tema as coisas que eles sofrem. Carta à igreja em Esmirna: não tema as coisas que tem de sofrer. Não temas. Cuide de você, cuide dos seus filhos, cuide da sua casa, cuide da sua saúde, estude, viva a sua vida humana da melhor maneira que você puder viver, com satisfação, com alegria, com muita gratidão no coração. Amém? Você costuma dizer o seguinte: viva a sua vida humana como... Deixa eu lembrar da frase. Me entrega uma frase. São duas frases. Viva a sua vida humana, estude e trabalhe como se Jesus fosse demorar a voltar 100 anos. Cuide da sua vida, viva com a sua família, faça o bem, tá? Estude, se projete como se Jesus fosse demorar 100 anos. Beleza? Mas viva a sua vida espiritual como se ele fosse voltar amanhã.
Perfeito. Glória a Deus. É o equilíbrio. Estamos aqui com pessoas que, esse povo é muito doido, porque sofrimento, acabou. Não. O sofrimento faz parte. Faz parte. A morte faz parte. Por quê? Por causa do pecado. Mas nós temos uma esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Amém, queridos? Viva a sua vida bem. Se alegre, né? Congratule com a sua família, com os seus amigos, com os irmãos da igreja. Estude, tem que passar no concurso público. Como Jesus não fosse voltar, então você tem que ir, tem que seguir, tem que avançar na vida, amém? Mas a sua vida espiritual, que está acima dos concursos, de tudo que é material, você deve ser vivida como se ele fosse voltar. Glória a Deus. Amém. Ele vai voltar amanhã, eu estarei preparado para Aleluia. amém, queridos? Então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Semana que vem.